aluno da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel e juntos vamos a mais uma aula de matemática. Estamos falando aqui sobre funções. Hoje, especificamente, vamos falar nesta aula sobre a classificação das funções, tá? Espero que vocês consigam acompanhar e anotem as suas dúvidas aí que forem aparecendo para que até o final da aula a gente consiga sanar todas essas lacunas que vão ficar aí para você, que possam ficar para você, ok? O nosso objetivo hoje é conhecer o conceito da função, explorar esse conceito por meio de conjuntos e representar função a partir de diagramas, que é a parte gráfica das funções. Então, temos a parte matemática, temos a parte conceitual, a parte matemática e a parte gráfica, tá? Será possível as funções apresentarem comportamentos diferentes, caracterizando assim alguns tipos de funções? Conseguimos fazer classificações? Não é só pegar um número, colocar naquela caixinha transformadora e sair outro número? Não é assim que funciona? Não é só assim que funciona, tá? Esse é o básico. Mas e o resultado final? Vamos analisar o que acontece no conjunto de chegada. Na definição de função, nós temos que é uma relação entre dois conjuntos, A e B. Será uma função f de A para B e é C e somente C, cada elemento x que pertence ao conjunto A, existir um e somente um f de x em B. Trocando de miúdos aqui, vamos resumir tudo isso. O conjunto A é o conjunto de partida, tá? O conjunto inicial, é ele que fornece os valores para a função. Então, de cada elemento do conjunto A, apenas uma saída, uma flechinha, que vai chegar no outro conjunto B, onde nem todos os elementos precisam receber aquela flechinha. Essa já é uma característica de uma das funções. Você quer ver? Primeiro, eu quero que você me diga se você tem claro aí o conceito de função. Quais diagramas apresentam funções de A para B? É o que está representado na letra A, letra B, letra C ou na letra E? Vamos dar uma resumidinha aqui? Para ser função, eu tenho que usar todos os elementos do conjunto A, conjunto de partida, e de cada elemento só pode sair uma flechinha para o conjunto B. Analise essas opções e marque um X na resposta certa, que a gente já confere o que você fez.
Então vamos analisar aqui cada um dos conjuntos, começando sempre do conjunto de partida, tá? É ele que determina se a representação é ou não de uma função. Na opção da alternativa A, eu tenho duas flechinhas saindo desse elemento aqui do conjunto B. Logo, já não é função. Vou voltar um pouquinho aqui porque ficou marcado em cima, tá? Na representação da letra B, eu tenho um elemento sobrando no conjunto de partida. Também não é função, precisa usar todo mundo, só que usar um de cada vez. E é isso que está acontecendo na alternativa C. Foram usados todos os elementos do conjunto de partida, de cada elemento só saiu uma flechinha, isso é uma função. Lá na última alternativa, do único elemento do conjunto A, saíram 3 flechinhas, isso não pode, só poderia ter uma relação, uma correspondência com o conjunto B. Logo, eu tenho A e B, exemplos, representações erradas, tenho a letra D, representação errada também, e a função está corretamente representada na alternativa C, ok? Ficou claro para você o que é uma função? Usa todo mundo do conjunto de partida, só que usa um de cada vez, tá bom? A função injetora é uma classificação de uma função. Uma função injetora, também chamada de função injetiva, é aquela em que cada elemento da imagem está ligado a um único elemento do domínio, tá? Então, o que eu tenho aqui no conjunto imagem só tem uma relação com o conjunto domínio, tá? Ou, vamos falar o contrário, o conjunto domínio, que é o conjunto de partida, só tem um correspondente no conjunto contradomínio, que vai dar a imagem. Ou seja, sobram elementos no conjunto contradomínio. Entendeu? Eu tenho 3 valores aqui no conjunto A, domínio, que existem 3 relações no conjunto contradomínio. E sobrou elemento lá. Então, eu vou dar um tempinho para que você copie esse conceito no seu caderno e já comece a diferenciar as classificações das funções.
O segredo está em olhar o conjunto contradomínio e comparar com o conjunto imagem. Porque do conjunto domínio tem que sair uma flechinha de cada vez e para ser função tem que usar todo mundo também, tá? Então ele tem as regras específicas e elas não vão mudar nunca. O que muda é a relação do conjunto contradomínio com o conjunto imagem e é aí que as classificações vão acontecendo. Vamos analisar esse outro caso aqui. Na representação desta função, o conjunto domínio 1, 2 e 3, de cada um desses elementos parte uma única flecha, ok, é uma função. No entanto, as flechas chegam no contradomínio, que só tem dois elementos, chegando duas flechinhas no número 5 e uma flechinha no número 7. Chegar duas flechinhas pode, o que não pode é sair duas do mesmo valor, tá? Aqui o conjunto contradomínio foi todo usado, não sobrou elemento, não sobrou ninguém. O 5 recebeu flechinha, o 7 recebeu flechinha. Essa é a característica da função sobrejetora. Né? Então, na função injetora, sobram elementos no conjunto B, o conjunto contradomínio. Na função sobrejetora, não sobram elementos no conjunto B, no conjunto contradomínio, e ainda por cima, o conjunto contradomínio pode receber duas flechinhas ali o elemento. Na injetora não pode. Com isso, eu tenho a característica da função sobrejetora em ter o conjunto contradomínio igual ao conjunto imagem. Destaque isso aí, é rapidinho para você copiar. E sublinhe, né, que é uma informação importante da característica dessa função sobrejetora, ok? No exercício 1, nós vamos então trabalhar com esses dois conceitos. Bijetora é sobrejetora e injetora. Vamos ler o enunciado. Dados os conjuntos A, menos 3, menos 1, 0 e 2, e o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, determine o conjunto domínio. Quem é que está mandando informação para a função? Qual é o conjunto? A ou B? Já falamos. Quem é o conjunto contradomínio? Que é o conjunto que armazena as informações, armazena os resultados. Então, um manda a informação e o outro recebe a informação. E quem é a imagem da função definida por f de x igual a x mais 2. Com tudo isso, organize uma tabelinha de valores, faça as continhas e destaque a sua resposta para conferir daqui a pouco o resultado.
Vamos corrigir esse exercício 1 da nossa aula? Pede aqui, conjunto domínio contra domínio. E isso já está explícito no enunciado. Conjunto domínio, conjunto A, lembra a função é de A para B? Menos 3, menos 1, 0 e 2, conjunto domínio, e ele vai ser fixo. Conjunto contra domínio, é onde vão chegar, é o conjunto de chegada, onde chegam as flechinhas. Todo mundo que está no conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto imagem é o resultado obtido da função que eu vou executar. Mas que valores de x que eu vou usar? Os valores do conjunto domínio. X pertence ao conjunto domínio, tá? Organizando isso aí numa tabelinha ou numa sequência aqui de resoluções, o x é menos 3 mais 2, menos 1. O x agora é menos 1 mais 2 é 1. O x agora é 0 mais 2, 2. E o x agora é 2 mais 2, 4. O resultado obtido forma o conjunto imagem e esses valores precisam estar dentro do contradomínio, tá? Com isso, fiz aqui a relação do diagrama de flechas, mostrando que apenas uma flecha sai de cada valor e que sobram elementos no conjunto contradomínio. Essa é a característica da função injetora. Usou todo mundo? Ok, é uma função. Uma flecha de cada vez? Ok, é uma função. Sobrou elemento no conjunto de chegada? É uma função injetora, tá? Essa é a característica dessa função, né? O conjunto contradomínio não é igual ao conjunto imagem, tá? É diferente da função sobrejetora. Função bijetora é o terceiro tipo, né? Parecem nomes muito parecidos, mas cada uma com a sua característica. Injetora de um jeito, sobrejetora de outro. Bijetora vai juntar as duas. Coisa louca, né, professora? Ah, mais ou menos, mas a matemática tem dessas maravilhas, tá bom? Na função bijetora, o contradomínio é igual ao conjunto imagem, tá? Não sobra ninguém, porque eu usei todo mundo, ok? Cada elemento da imagem, 4, 5, 6 e 7, está ligado a um único elemento do contradomínio, ou seja, só recebeu uma flechinha, que é a característica da nossa primeira função, certo? Então, quando eu tenho todo mundo do conjunto contradomínio, todos, recebendo uma única flechinha, é uma função bijetora. Juntou as duas classificações anteriores. Este exercício 2 é para você analisar exatamente isso. Marque a alternativa que representa a função abaixo. Do conjunto A, 1, 3, 5 e 7, partindo uma única flecha para os elementos do conjunto B, 2, 18, 50 e 98. E não sobra ninguém no conjunto B. Me diga se essa função vai ser bijetora, injetora ou sobrejetora. E ainda se ela vai estar na representação de 2x mais 2, na letra B, x ao quadrado mais 2, na letra C, 2x ao quadrado, na letra D, 2x ao quadrado, mas sendo bijetora, ou na letra E, x ao quadrado e sendo injetora. Então, duas coisas para você olhar. Se contempla aquela resolução da parte matemática da função e se está de acordo com a classificação sugerida ali, tá bom? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai conseguir fazer e corrigir daqui a pouquinho.
correção desse exercício, vamos fazer a análise daquilo que já está pronto. Vou pegar o valor 1, que é do conjunto domínio, e vou colocar nas funções específicas aqui de cada uma das alternativas de resposta e conferir se o resultado obtido é o que está mostrando no diagrama, porque a parte matemática e a parte gráfica tem que ser a mesma coisa, tá bom? Opa, para frente, desculpa, passou aqui. O número 1, colocando aqui, ó, peguei o número 1, eu tenho que chegar no resultado 2. Na letra A, f de x, f de 1, igual 2 vezes x, 2 vezes 1, mais 2. 2 vezes x, 2, mais 2, 4. E não é isso que está mostrando no gráfico, né, no diagrama. Está dizendo que quando entra 1, tem que sair 2. Né? E não foi isso que aconteceu. Na letra A, entrou o valor 1 e saiu o valor 4. Alternativa de resposta errada. Letra B. 1 no lugar do x, esse x está ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1 mais 2 da função, 3. Também errado, porque tem que entrar 1 e sair 2, grosseiramente falando, tá? Na letra C, entrando 1 no lugar do x, f de 1 vai ser 2 vezes 1 ao quadrado, que é 1 vezes 2 é 2. Resultado, ok, entrou 1 e saiu 2. E está dizendo que essa é uma função sobrejetora. Vamos guardar essa resposta e analisar as outras. F de 1, 2 vezes 1 ao quadrado, vai dar 2, mas está dizendo que é uma função bijetora. Temos que comparar. E a letra E também foi descartada porque 1 ao quadrado é 1 e tinha que ter dado 2, tá? Então, estamos aqui entre a letra C e a letra D. Para onde nós olhamos agora? Para o conjunto contra domínio. Se ele for igual ao conjunto imagem é uma coisa, se sobrar elemento é outra coisa, né? O conjunto contra domínio é igual ao conjunto imagem. Essa é uma característica da função sobrejetora, tá? Porém, cada elemento da imagem está ligado a um único elemento do domínio. É uma característica da função injetora. Então, essa nossa representação gráfica, ela tem os dois conceitos. E isso é característica de uma função bijetora. Eu tenho as duas condições numa única situação, ok? Então, a alternativa certa, letra D, é a representação gráfica de diagramas da função f de x igual a x, 2x ao quadrado e representa uma função bijetora. Viu só quanta coisa nesse exercício? Muito cálculo mental, mas também foi uma saída fácil, não precisou testar todos os valores. Com um só, a gente já conseguiu eliminar algumas alternativas de resposta. Tá? Na aula, vimos então a classificação de uma função observando seus conjuntos contra domínio e imagem. Com isso, me despeço de vocês. Até breve!